Tem investimento em relação a dois tipos ou dois sistemas de rega que estamos aqui a mencionar. E qual é que você recomendaria com que apostássemos em nossos campos de produção agrícola? Ah, a recomendação normalmente varia de tipo de cultura, por exemplo. Estamos já a estabelecer uma cultura X, então vamos ver que tipo de rega adequa àquela cultura. Por exemplo, se formos já produzir o tomateiro, por exemplo, todos nós sabemos que ele dá frutos. Então, para além de tudo, Mais uma vez, e sejam bem-vindos ao nosso vídeo do nosso canal. E hoje pensamos e pedimos a oportunidade de podermos conversar com um técnico daqui, da Casa do Agricultor, para podermos compreender em relação ao sistema de irrigação. Então, para já, vamos ao encontro dele, vamos pedir uma certa entrevista. Boa tarde. Estamos mesmo a pedir uma certa entrevista relacionada ao sistema de irrigação para o nosso canal Agricultura para Todos. É um canal em que ajuda aos pequenos produtores agricultores a ter um conhecimento, uma noção em relação à produção, em relação ao desenvolvimento econômico relacionado com a produção agrícola. Para já, estamos a ver aqui um sistema amplo de sistema de irrigação. E nós queremos entender o sistema no seu todo, a partir de motobomba até o campo. Como é que este processo logicamente acontece? bom, boa tarde. Obrigado pela vossa entrevista. É uma oportunidade para nós, né, para expandir aquilo que são os nossos serviços. Bom, indo mais direto mesmo do que nos traz a informação, o sistema de rega. Então, vamos ter que começar mesmo por uma motobomba. Infelizmente, nós não temos muitas, mas temos como ilustrar esta motobomba, uma motobomba de 2 polegadas, não é? Esta é a parte que conectamos o tubo de sucção, o que significa que o tubo de sucção entra aqui, vamos mostrar mais adiante, ela puxa a água da fonte até aqui, e esta parte entra também o tubo de descarga, e vamos mostrar logo a seguir. Primeiro começamos com o tubo de descarga, também de 2 polegadas, tem que ser, se a motobomba é de 2 polegadas, o tubo de sucção também tem que ser de 2 polegadas, o tubo de descarga também é de 2 polegadas. Por exemplo, temos esta aqui, podemos chamar tubo ou mesmo manga de descarga, de 2 polegadas. Acho que pode ser um bocado visível aqui. Esta é a manga de descarga. Este outro tipo de manga de descarga que nós temos é de 100 metros, a extensão de 2 mangas, 2 polegadas, só que aqui eu vou tirar um pouco, porque o rolo está um bocado mais grosso, vai ser de 2 polegadas, e então ele dá como mostrar, portanto, bem fechadinha, não vi ela, ainda não foi aberta, dali, esta aqui entra nesta parte aqui, conectado aqui, então ela consegue descargar a 100 metros. E talvez podemos pegar também um pouco mais a especificação aqui. Esta motobomba aqui tem como exatamente a altura de descarga de 50 metros, o que significa que ela consegue expulsar água até 50 metros. Então, que entra, ele puxa a 8 metros, significa que daqui onde está a motobomba hoje, porque ela está fixa aqui mesmo, então ela consegue puxar a uma fonte de 8 metros até aqui e descarrega a 50 metros. Então temos uma vantagem, temos uma descarga de 100 metros ali, mas temos uma vantagem. Vamos tentar correr um pouco aqui, são outros tubos de sucção, mas temos que pegar exatamente esta aqui. Esta tubo de sucção que eu estava me referindo, de 2 polegadas, que teremos que acoplar lá onde vimos anteriormente. Então, quando estamos aqui, ele normalmente entra assim. Então, ficamos fechados, ele puxa ali a água, traz até a motobomba e descarrega. Este é o tipo de rega que chamamos rega por gravidade, ou rega por som. Depois de conectar aquele tubo ali, deixamos a água, vamos fazer a condução mesmo com enxados. Obrigado. Falamos de rega por gravidade. Certo. As lojas aqui é uma das melhores, né? Uma das melhores lojas a nível do país em relação ao fornecimento de insumos agrícolas, Certo, e material, um sistema de irrigação. Eu apenas um dos sistemas que mostra-me que é o sistema de gravidade.
não existe sistema gota a gota? Temos sim, E exatamente. como que ela funciona? Se tem, quais são os materiais para os nossos internautas conseguirem entender e conhecer o que, dito feito, queremos induzir, queremos mostrar a eles? Beleza, vamos começar mesmo os tubos mais focados pequenos. Esses são chamados de drip line, é linguagem inglesa, mas na verdade quer dizer que é linha de gotejo, não é? Esta aqui, vamos pegar mesmo esse. Esta aqui já vem, como podem ver, gota a gota, esta parte onde vamos introduzir o nosso gotejador, por isso chamado de drip line ou linha de gotejo em português. Então ele já vem espaçado mesmo em 30 centímetros, o que significa que os gotejadores vão ser fixados em função do espaçamento das plantas, não das linhas. Você vê aqui 30 centímetros, que nem uma régua que usamos na escola. Por quê? Muitas das vezes, a maior das plantas tem esse espaçamento de 30-30, mesmo das hortícolas, cereais, milho, por exemplo. Usam aí o 90-30, 80-30, então por isso normalmente em média usam 30 por 30. Este E uma outra pergunta antes que avancemos ainda para ou aprofundemos mais um Sim. assunto de produção do sistema de rega gota a gota. Para si, como um técnico de venda, não acha que é tão limitante apostar em produção de ou em sistema de rega gota a gota, como havias mencionado aqui há pouco tempo, de que o espaçamento já está definido, que é de 30-30, não é tão limitante durante a produção? não diria que é limitante, porque também temos outras linhas que não vê espaçar. Você pode já espaçar conforme a cultura que você está produzindo. Como, por exemplo, tem esta aqui. Esta é uma outra linha de gotejo, mas não está espaçado. Significa que você vai espaçar em função daquela cultura que quer produzir. Por exemplo, pode ser um milho, em que anteriormente nós dissemos, alguns usam 90 por 30, você pode usar este, já tem este 30. Mas já quem pode usar 85 por 35, por exemplo, você vai já usar este para facilitar que você vai furando. Tem os ferramentas que vamos usar os furadores aqui. E Mas pode nos mostrar essa furadora? Terá Sim, que sim, o podemos. aqui tem esse furador? Sim, podemos sim. Vamos dar este aqui. Este em inglês chama-se wall puncher. Para furar, a gente pressiona aqui, também podemos botar mais um pouco ali. Exato. É aqui mesmo. Então, só vamos estimular que as pessoas vão furar. Este ao pressionar sai essa parte meio fiada. Aí eu pressiono, ele fura, em função daquilo que eu vou usar. Se formos já ver, pegando o gotejador, esta abertura é exatamente igual à abertura do gotejador. Se você fura, ele entra. Se ainda temos o gotejador, ou os clientes mesmo acabaram comprando todo, porque estamos no tempo de tempo, normalmente há muita procura de gotejadores. Conseguimos encontrar algum aqui. Então, dá para ver que ele é pequenino, mas o furo que faz, então facilita ele entrar o gotejador. Vou começar a dar água. Também tem esse outro tipo, é o furador também. Esse aqui pressiona, quando você faz isso, ele para, fura, depois devolve para não simplesmente sofrer essa parte aqui. Vou deixar desses furadores. Os gotejadores também tem uma pequena diferença de amplitude, não é? Esta diferença tem a ver com a vazão. Alguns distribuem a água de uma forma, uma quantidade um bocado mais maior de que esse, por exemplo, está aqui. Depende daquilo que é a densidade da cultura por dia. Há uma cultura que tem mais exigência de água por dia, outra tem menos, então podemos usar os gotejadores em função daquilo que é a exigência da cultura de água por dia. E em relação ao investimento, imaginemos que eu sou um produtor e eu preciso produzir usando o sistema de rega. Certo? Disseste que há dois tipos principal, Sim. tendo em conta que pode existir mais várias, Sim. que rega gota a gota e rega por gravidade. E de quanto é investimento em relação a dois tipos ou dois sistemas de rega que estamos aqui a mencionar? E qual é que você recomendaria com que apostássemos em nossos campos de produção agrícola?
a recomendação normalmente varia de tipo de cultura, por exemplo. Estamos já a estabelecer uma cultura X, então vamos ver que tipo de rega adequa àquela cultura. Por exemplo, se formos já produzir o tomateiro, por exemplo, todos nós sabemos que ele dá frutos. Então, para além de rega por gravidade, rega gota a gota, temos o outro tipo que chamamos de expressor, podemos falar mais adiante. Então, o expressor ele espalha água em forma de chuva, por exemplo. Então, daquele momento de floração, então esse tipo de rega acaba criando uma limitação, porque ela vai batendo as flores e não vai cair. Significa que a cultura de tomate não podemos usar, por exemplo, a rega por aspersões, sob pena então, de termos esta perda no momento de floração. Então, é por ali, de princípio, temos que ver, ok, o produtor quer produzir tomate, por exemplo, logo vamos descartar nosso tomate, vamos dispensar a rega por aspersões. Então, ficamos com dois tipos de rega. Então, ali vamos avaliar a condição econômica do produtor e aquilo que ele quer produzir. Então, porque a gota a gota é mais, tem custos mais elevados em relação à rega por gravidade ou por sulcos. Então, dependendo daquilo que são as capacidades dessas duas formas de rega que funcionam. Então, se ele optar por gravidade, podemos, mas como nós técnicos, eu em particular, eu aconselho o gota a gota, que não há esse muito trabalho. O gota a gota, por exemplo, você vai precisar de muita mão de obra da instalação, mas depois dali o controle de forma individual você vai fazendo, não só o tempo de rega que vai exercendo, é um tempo constante. Depois já está tudo ativado em noite, dia, não sei o que, você está regado. Diferente de rega por gravidade, porque você tem que carregar aquelas mangas de descarga, fazer a produção de água. Então, em algum momento vai exigir muita mão de obra, muito esforço e torna o solo, digamos, você calca o solo, porque você carrega no solo, passa a pisar onde você já regou, então aquilo também cria um problema com o próprio solo, se pena dar a pisar até as mesmas culturas. Carga por gravidade seria a primeira opção.